Olá, bom dia. Hoje, dia 15 de outubro, sexta-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, tinham-se reunidos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes aos ouvidos nos quartos será publicado em cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos-lo digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 ases. E, entretanto, nenhum só deles passa desapercebidos diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valor tem de vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas tenhai medo daquele que mata o corpo e lança a alma ao inferno. Aqui a palavra de Jesus, no meio a muita agitação, como diz a palavra, que se reuniram milhares ao entorno de Jesus para ouvi-lo. E ele, conhecendo o coração de cada um que estava ali presente para ouvi-lo, dirigiu essas palavras aos seus discípulos. Essas palavras que, a princípio, são divididas em 2 momentos, em que Jesus alerta aos seus discípulos o perigo da hipocrisia. Qual a hipocrisia que Jesus estava falando? Aqueles que queriam ouvir a Jesus não para procurar um meio de salvação, mas queriam procurar a Jesus para criticar aquilo que ele falava e semear a discórdia no meio dos discípulos, semear a desconfiança, a falta de fé e tudo aquilo que fosse contrário a que Jesus fazia. É a hipocrisia daquele povo em que dizia que cumpriam as leis, mas não tinham coragem de olhar para o próximo da maneira como Jesus olhava. Num segundo momento, Jesus diz algo muito forte para os seus discípulos e ele diz para cada um de nós, onde ele diz: não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas ele vai dizer aquele a quem devemos temer. Ele diz: temei a esse. Depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. O que pode ser lançado no inferno? Qual o poder daqueles que estavam ali, que Jesus chamou eles de hipócritas, e que tem o poder de matar o nosso corpo e nos lançar no inferno? É necessário que nós entendamos que cuidar do corpo é importante. O cuidar do templo do Espírito Santo é essencial, mas muito mais importante é cuidar daquilo que pode ser lançado ao inferno. E pensando nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas se preocupam com a saúde e que é necessário, com os cuidados
com aquilo que é determinado, e isso é necessário e obrigatório, porque além de cuidar do nosso corpo, nós cuidamos da vida das outras pessoas. Mas tem muitas e muitas pessoas que utilizaram desse momento de pandemia para se descuidar de algo essencial, que é da alma. A alma, sim, ela pode ser lançada ao inferno por esses que pregam a falta de necessidade de procurar esse Deus, de viver aquilo que deve acreditar. E aqui eu falo para os cristãos católicos que devem procurar uma confissão, que devem procurar voltar às santas missas, que devem voltar a comungar ao Cristo. Como que estão as nossas orações? Como que estão as nossas leituras da Bíblia? Como que estão os nossos momentos em que criamos uma intimidade muito grande com esse Deus? Ou também nós, pelo distanciamento do corpo, fizemos questão de ter um distanciamento da alma com o próprio Deus. Se essa é a situação que hoje você vive, é necessário que você reflita sobre essa palavra que Jesus nos traz. Não tenhamos medo daquilo que mata o nosso corpo, mas tenhamos medo daquilo que vai levar a nossa alma ao inferno. Isso sim, é motivo de muita preocupação e é motivo de muita atenção para as nossas ações, as nossas atitudes. Infelizmente, o mundo prega algo totalmente diferente daquilo que Jesus está nos mostrando. Ficamos muitas vezes muito mais preocupados com a saúde do corpo e esquecemos de cuidar da saúde da alma. Precisamos nos aprofundar na reflexão do que o próprio Cristo nos traz no dia de hoje. Hoje, onde a igreja comemora o dia de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, ela, em uma das frases que muita gente conhece, diz que só Deus nos basta. Mais nada. Que nada nos falte, porque só Deus nos basta. Que nós possamos entender o que essa mestra da igreja, essa doutora da igreja, essa carmelita, nos ensina com essa frase, que só Deus nos basta, de mais nada precisamos. É claro que sempre com os cuidados, com a responsabilidade, com a nossa vida e a vida dos outros, mas a Deus é a que nós vamos oferecer aquilo que não morre, que é a nossa alma. Quando Jesus fala que devemos nos preocupar com aquilo que pode ser lançado ao inferno, o inferno é o lugar onde nós não iremos acessar a Deus. O inferno é o lugar onde nós não conseguiremos sair e nem mais se aproximar da graça e do amor de Deus. Cuidemos no dia de hoje, através dessa reflexão, e não demos ouvido a esses hipócritas que dizem que fazem, mas não fazem nada, não mexem uma palha para melhorar ou trazer alguma coisa de boa à sua vida. Procuremos a entender o que Jesus quer de cada um de nós, para que nós, no momento em que chegarmos a hora, a morte vai levar o nosso corpo, mas a nossa alma será entregue àquele que nos ama e que nos deu a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Peçamos a intercessão de Santa Teresa d'Ávila, que através dessa frase possa inspirar a nossa mudança, a nossa conversão definitiva para Deus. Que só Deus nos baste, independente da situação em que nós vivemos. Procuremos a Deus, porque só Ele basta, nada mais nos é necessário. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima e santa sexta-feira e até amanhã.